Fazendo um teste aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo. Não sei onde está o Ray. Legal, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo o áudio aí? Como é que tá? Alguém pode mandar um joinha para mim? Ah, maravilha. Pedi desculpa aí pelo atraso, eu fiquei meio perdido aqui como proceder, né? É, mas acho que já vou começar indo direto ao ponto aqui então, né? Primeiramente, agradecer aí o pessoal do Escritório Nacional da Advocacia Negra, né? Na pessoa do meu amigo Dr. Estevão, propiciar esse espaço aí para a gente poder trocar uma ideia sobre um tema que me é muito caro, que é a questão dos direitos fundamentais, né? É, primeiro fazer uma breve introdução de quem sou eu, né? Meu nome é Paulo, eu sou bacharel em Direito pela Unesp, sou mestre em Ciência Política pela UFSCar, sou funcionário público do Poder Judiciário e desde a minha época de faculdade me dedico aí ao estudo do direito constitucional, né? Participei da fundação do Núcleo de Estudos Constitucionais lá na Unesp, foi onde eu conheci aí o Dr. Estevão que me convidou, né? Eu preparei aqui uma breve explanação e depois, se alguém tiver alguma pergunta, quiser entrar em contato ou mesmo me interromper, fica à vontade, né? O tema nosso aqui hoje, então, é direitos fundamentais. Só um minutinho. Vou tirar os cachorros aqui. O tema hoje, então, é direitos fundamentais e essa pandemia que a gente vem vivendo aí em razão de um vírus, né, do Covid-19. Vou dividir aqui a palestra em duas partes, uma parte mais teórica, quero passar com vocês sobre três questões, né, que seriam o conceito do justnaturalismo, do positivismo e do pós-positivismo, depois o que são os movimentos constitucionais, conceituar direitos fundamentais, e depois uma parte mais voltada para esse contexto sociopolítico aí que a gente vem vivenciando, esse caos, né? Bom, na ciência do direito, a gente pode dizer que três são as grandes concepções históricas de como se entende o direito, né? A gente começa então pela corrente justnaturalista, né, que vai defender o direito como sendo único, imutável e independente da vontade humana. Para os justnaturalistas, a lei é fruto da razão, não da vontade humana. A lei, então, ela precede as organizações humanas. E ela independe de qualquer direito positivado, ou seja, de qualquer direito escrito. Ela vem da própria razão, é onde surge o direito natural. Essa concepção de direito, ela fundamentou, por exemplo, as monarquias, né? O direito divino do rei em exercer o poder sobre os súditos. Com a formação do Estado burguês, essa concepção de direito sai um pouco de lado e dá espaço ao positivismo jurídico, que hoje a gente tem muitos olhares críticos sobre ele, né, mas ele tem um papel importante. O positivismo jurídico, cujo maior expoente aí foi o criador do sentido lógico jurídico da Constituição, que é o Hans Kelsen, né, ele resume o direito àquilo que é criado pelo Estado. Então, tudo que é promulgado como lei pelo Estado é o direito. E na ótica positivista, a gente vai fazer uma grande desconexão entre o direito e a moral. Então, se o Estado diz que aquilo é o direito, aquilo é o direito. Esse modelo também ele teve que ser superado ao longo da história. Não precisa de muito esforço para a gente pensar logo no sistema nazista, né? Que era totalmente legalizado, apoiado pelo Poder Judiciário e que perpetrava graves violações aos direitos humanos, né? Esse colapso do positivismo, então,
levou a uma nova interpretação do direito, que é o pós-positivismo. O pós-positivismo ele não vai negar o positivismo. Ele vai partir da base do direito escrito, mas ele vai fazer uma reaproximação entre o direito e a moral. Então, a aplicação do direito ela não pode ser uma coisa asséptica, uma coisa feita a partir da lei. O aplicador do direito, o operador do direito, ele tem que olhar para a sociedade, ele tem que garantir os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade material, e tudo isso vai influenciar não só na elaboração, como na aplicação das leis. A gente tem como marco do pós-positivismo a Constituição Alemã de 1949 e a Constituição Italiana de 1947. Então, não à toa, o pós-positivismo surge logo após esse cenário catastrófico da Segunda Guerra Mundial. Dentro desse contexto, queria falar rapidamente para vocês também o que significa o constitucionalismo, né? O constitucionalismo, tem um autor muito conhecido, André Ramos Tavares, ele vai propor 4 diferentes sentidos para o constitucionalismo. No primeiro, o constitucionalismo é um movimento político-social que vai visar a limitação do poder estatal. No segundo, ele aponta que o constitucionalismo representa estados que adotam uma constituição escrita. Na terceira acepção, o constitucionalismo serve para indicar a função e a posição das constituições nas diversas sociedades. E por último, ele é usado para se referir a uma evolução histórico-constitucional dentro de um estado. Dito isso, né, a gente pode apontar aí que o constitucionalismo tem algumas origens pré-estados modernos. Então a gente encontra algumas referências ao povo hebreu, que se organizava por meio de um estado teocrático. A gente encontra algumas referências às cidades-estados gregas, né? E na Idade Média, toda aquela questão da Magna Carta inglesa, seria isso mesmo, né? Então, qual que é o ponto comum desse proto-constitucionalismo? É uma tentativa de limitar o poder do soberano. Com a consolidação da Idade Moderna, é que a gente vai poder começar a falar de constitucionalismo como a gente entende hoje, né? Constitucionalismo para valer. E aí a gente tem 2 grandes marcos, que são a independência norte-americana, que foi em 1787, e a Constituição Francesa, que também foi fruto da Revolução, aquela questão da liberdade, igualdade, fraternidade, em 1791, né? Então, a gente pode dizer aí que o constitucionalismo moderno ele vai nascer com forte viés liberal. Ele é fruto da Revolução Burguesa, ele vai tentar de toda maneira limitar o poder do soberano e possibilitar a ascensão dessa classe comercial. Então a gente vai ter aí uma forte consagração de direitos que a gente chama direitos fundamentais de primeira geração, né? Que seriam a liberdade, a propriedade privada, proteção aos direitos individuais. A intenção é deixar o Estado fora da esfera do indivíduo, né? O Estado tem que se abster de entrar na vida privada. Isso seria uma técnica de limitação do poder com fins garantísticos, né? O Canotilho fala isso. Bom, o Estado liberal entrou em colapso. No início do século XX, a gente tinha sociedades marcadas por forte desigualdade, nenhuma proteção trabalhista, as pessoas trabalhavam 18, 20 horas, inclusive crianças, e isso levou a um colapso social que deu início à emergência de um Estado social de direito, né? Então, se o primeiro passo seria tirar o Estado da vida do indivíduo, a partir do Estado social a gente entra com direitos de status positivo, ou seja, o Estado tem que ir lá e tem que proporcionar para as pessoas que integram aquele Estado os direitos sociais. A gente vai pensar em saúde, educação, previdência. E a gente tem como marco do Estado Social tanto a Constituição Mexicana, em 1917, quanto a Constituição de Weimar, de 1919, né? Então, antes de ingressar a essa nova fase, né, da superação do Estado Social, que cai junto com o positivismo, né, porque a Alemanha nazista é um Estado social, a Itália fascista é um Estado social. E essa proteção, esses direitos positivos, não abrangiam grande parte da população, né?
por isso que entra esse colapso. E aí a gente vai ter o surgimento, então, do Estado Constitucional de Direito, ou como denominado no Brasil, Estado Democrático de Direito, onde a gente vai implementar essa questão do pós-positivismo, trazer a moral novamente para dentro do sistema jurídico, né? E buscar uma consolidação da dignidade da pessoa humana e da participação política. Então, dito tudo isso, né, vou começar de novo do começo e conceituar para vocês o que é a Constituição. Né? A Constituição ela é a lei fundamental e suprema de um Estado. Ela deve sintetizar a vontade soberana do povo. Ela vai determinar a organização político-jurídica do Estado. Ela vai dispor sobre a forma que o Estado vai se organizar, os órgãos que o integram, as competências destes. E, finalmente, ela vai dispor sobre como se dá a aquisição e o exercício do poder. O Canotilho, um grande constitucionalista aí mundial, nascido em Portugal, né, ele também defende que não existe Constituição sem que se estabeleça limites ao poder do Estado e sem que se enumere e garanta uma série de garantias e direitos fundamentais. E aí a gente dá abertura ao nosso tema, né? Dentro dos direitos fundamentais, eles têm muito a ver com os direitos humanos, né? Eles têm o ponto em comum de querer proteger o ser humano como um fim em si mesmo, proteger a dignidade, a liberdade, a igualdade desse ser humano, né? Só que os direitos fundamentais se diferenciam dos direitos humanos. Travou? Será que estão me ouvindo aí, gente? Manda um joinha aí quem está ouvindo. Beleza. Então, os direitos fundamentais vão se diferenciar dos direitos humanos porque os direitos fundamentais estão consagrados no ordenamento jurídico interno de um Estado, ao passo que os direitos humanos são consagrados na esfera internacional dos direitos. O conceito final, assim, a definição de direitos humanos, de direitos fundamentais, de uma forma bem didática, pode ser dado assim, são todas as posições jurídicas concernentes às pessoas naturais ou jurídicas, consideradas na perspectiva individual e coletiva, que do ponto de vista do direito constitucional positivo, formam, expressam e integram a Constituição e retiram a disponibilidade de que o Estado interfira nessas esferas. É bom lembrar, em termos aqui de Brasil mesmo, né, que o nosso Supremo Tribunal Federal já reconheceu que todos os direitos elencados lá no capítulo 2 são direitos fundamentais. Não só o famoso artigo 5º, né, os direitos trabalhistas são direitos fundamentais. E a Constituição Federal também garante a aplicação imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais. E mais, ela diz assim no parágrafo 2º do artigo 5º: os direitos e garantias expressas nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por elas adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então a gente pode ver que, pelo menos no papel, a Constituição brasileira de 1988, ela tem essa preocupação em garantir e implementar os direitos fundamentais. Bom, como eu fiz aquela exposição breve sobre a evolução do justnaturalismo, positivismo, pós-positivismo, sobre a evolução do constitucionalismo, também a doutrina costuma classificar os direitos fundamentais em 3 gerações. A primeira geração, como eu disse, né, surge junto com o constitucionalismo moderno, vai consagrar os valores associados à liberdade e os direitos civis e políticos. E aqui eu tenho uma crítica muito particular em relação a essa classificação, né? Porque costuma-se classificar os direitos de segunda geração como os direitos de igualdade, né? Destinados aos hipossuficientes. E a grande parte da doutrina clássica faz uma diferenciação entre direitos de primeira geração, são direitos negativos e que não têm custo. Direitos de segunda geração são direitos positivos, e aí começa toda essa questão de debate de orçamento do Estado, quem vai pagar a conta, né? Mas, na minha humilde concepção, isso é uma grande falácia, né?
Se a gente começar a pesquisar números e botar no papel quanto custa, por exemplo, para manter um sistema prisional no Brasil, mais por fim eu vou falar disso, mas a gente vai ver que custa muito mais do que vários programas sociais. Então, essa diferenciação entre custo e não custo é uma coisa que eu não costumo adotar. Por fim, a gente vai ter o direito fundamental da terceira geração, que são aqueles associados à fraternidade ou liberdade. E aí a gente vai pensar no direito ao desenvolvimento, no direito ao progresso, a gente vai pensar no ser humano como um ser coletivo, né? Bom, para que toda essa explanação, né? Nós temos consagrado no Brasil, desde 1998, a Constituição Cidadã, uma Constituição com forte viés democrático, com forte viés de consagração dos direitos fundamentais, mas a gente, olhando ao redor, consegue perceber que é uma Constituição com muito pouca efetividade. Então a gente tem lá garantido no texto constitucional saúde para todo mundo, por exemplo. E esse é o tema mais importante do nosso debate, né? Quando eu penso em direitos fundamentais, eu não consigo desassociar a questão da evolução do Estado. Então o Brasil chega no Estado democrático de direito com 40 anos, com mais de 40 anos de defasagem ao que a teoria coloca, né? E a gente ainda engatinha na implementação desse direito. Por quê? Bom, a gente entra num contexto de pandemia global, a gente entra num contexto onde o discurso neoliberal, o discurso de menos estados, menos direito, parece que é jogado e destruído pelos fatos, né? A gente vê países como os Estados Unidos, que são o grande propagador do liberalismo, né, do laissez-faire, laissez-passer, da não intervenção na economia, desesperados porque um vírus ataca não só as pessoas, mas ataca o sistema de organização dos direitos fundamentais, o sistema da saúde como um todo. E aí todo mundo corre e quer mais Estado, né? Então esse seria o grande tema aqui, a grande discussão que eu queria colocar em pauta, né? Qual é o grande problema do Brasil em relação a esse cenário, a essa implementação do neoliberalismo? E a gente tem visto isso desde do governo Temer, do governo Dilma, em certa medida, mas com uma força bruta e crescente no governo Bolsonaro através do Paulo Guedes, né? A gente tem pregado no Brasil a diminuição dos direitos trabalhistas, a gente tem pregado no Brasil a privatização de tudo, e isso parece ser um tiro no pé quando a gente é defrontado com esse tipo de situação de pandemia global, né? E aí a gente começa a questionar, então, quais seriam as prioridades dessas pessoas que foram eleitas por nós aí para conduzir o nosso país, né? Eu trouxe alguns dados aqui bem superficiais, quem me conhece sabe que eu não tenho viés econômico, matemático, né? Me confundo demais com os números, mas para a gente ter uma ideia, né? Então, quando a gente começou a falar em pandemia do coronavírus no Brasil, a primeira medida adotada pelo governo brasileiro foi um pacote trilionário de crédito aos bancos. Então, o Banco Central, por ordem do ministro Paulo Guedes, né, liberou 1,216 trilhões, ou seja, 16,7% do produto interno bruto nacional para destinado aos bancos, né? E aí eu vi ontem uma entrevista bem hipócrita do nosso excelentíssimo ministro da Fazenda, né? Dizendo assim que ele estava surpreso, porque o governo tinha liberado dinheiro para os bancos, mas esse dinheiro não chegava na população. Ora, isso é no mínimo um pouco de mau caratismo dele mesmo, né? Porque quem conhece a história do Paulo Guedes sabe que ele sempre foi uma pessoa atrelada ao sistema bancário, um cara que aí enriqueceu quando o Brasil quebrou com o plano Collor, né? Especulando em dólar. E ele sabe, como eu sei, como você que está me assistindo sabe, que dinheiro para banco não quer dizer que o dinheiro vai chegar na mão do povo, né? Eu tenho alguns amigos que trabalham em banco e eles já me fizeram confissões para mim dizendo que o sonho de todo banco é não ter cliente, porque o banqueiro ele especula, ele não é como um grande empresário,
aí de qualquer ramo que, sei lá, produz carne, produz uma cadeira, produz um carro, porque ele não põe nada no mundo, né? E esse foi a primeira classe que foi agraciada aí com o dinheiro estatal, né? Apenas a título de comparação, vi uma entrevista do Rodrigo Maia, né, dizendo que ele estimava um gasto de 14 bilhões mensais para fazer essa renda mínima de R$ 600 aí que foi aprovada chegar na mão das pessoas, né? Então, se a gente comparar esses 14,4 bilhões mensais com quase 1,3 trilhão que foi liberado para o banco, a gente vê que esse discurso de que não temos recursos cai por terra, né? Outra coisa que me chama muita atenção nessa tentativa de onde a gente vai tirar o dinheiro para poder cuidar das pessoas nesse momento, né? Apenas com refinanciamento da dívida pública federal, o Brasil gastou, no ano de 2019, aproximadamente 759 trilhões de reais. Isso supera 7 vezes, deixa eu não passar o número errado para vocês aqui, supera quase 7 vezes o orçamento da saúde. Então, assim, qual é a prioridade do Brasil atual, né? Esse é o grande dilema. Fui instigado pelo meu amigo Dr. Estevão, né, a trazer aqui para vocês algumas medidas concretas, né, de como o cidadão pode se portar, se defender aí nessa questão, né, garantir os seus direitos fundamentais. E confesso que enquanto eu preparava esse pequeno texto aqui para vocês, eu não consegui chegar numa conclusão, né? Muito me marcou as palavras do ministro da Saúde que disse, né, o que é o colapso do sistema de saúde. Colapso é quando você tem dinheiro, quando você tem a ordem judicial e você não consegue entrar no sistema. E parece que é para isso que o coronavírus leva os países, né? A gente vê aí a Itália, a Espanha, países consolidados que estão em colapso. Então eu acho que a grande lição que vem de tudo isso que está acontecendo é que realmente o ser humano é um ser social, né? A gente precisa mudar nossas prioridades, a gente precisa saber cobrar o governo, saber para onde vai o dinheiro, onde vem, porque não adianta nada a gente pensar aqui em judicialização da saúde, pensar em mandado de segurança, pensar em ação de obrigação de fazer, se o sistema entrar em colapso, né? Então, acho que, não sei se eu ainda devo ter algum tempo, né? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma colaboração, já pode mandar aí pra gente, porque esse era realmente o meu desabafo, assim, né? A questão, ela não vai ser resolvida por vias individuais. Se a gente pensar como que o cidadão vai se proteger hoje do coronavírus, eu acho que é por meio do Estado, né? E não desse projeto neoliberal que vem se consolidando aí com o governo Bolsonaro, né? Deixa eu pensar aqui. Bom, acho que eu disse tudo aí que eu tinha para compartilhar com vocês, então. E aí eu deixo aí meu contato do Facebook, agradeço aí quem pôde participar, né? Boa, que mandaram uma pergunta. Qual o risco de não direcionar dinheiro público aos bancos numa época de crise? Então, como eu disse, não tenho conhecimento profundo de economia, né? Mas eu acho que, se a gente considerar, por exemplo, que os três maiores bancos privados no Brasil em 2019 lucraram 63 bilhões de reais, acho que é um setor que não está precisando de dinheiro público, né? O dinheiro público, na verdade, ele, no meu entender, teria que ser direcionado aí para os bancos públicos mesmo, né? Para fazer chegar até as pessoas. Eu vi uma entrevista de um economista e o cenário que ele pintou é nefasto, né? Porque você dá dinheiro para o banco e como esse dinheiro chega para as pessoas? Chega por meio de empréstimo. E aí você pensa aí um pequeno empresário com 5 anos de dívida aí pela frente, depois de ter que ficar com seu comércio fechado. Eu não sei se essa é a melhor alternativa. Eu particularmente preferiria que o governo implementasse
políticas públicas de redistribuição direta de renda mesmo, sabe? A exemplo do que a gente vê aí no próprio Estados Unidos, na Alemanha, o dinheiro tem que chegar na mão do povo, não tem que chegar com juros, não tem que passar por banqueiro. É, as pessoas precisam ficar em casa e precisam comer, né? Então eu acho que, lógico que a gente não pode sacrificar o sistema bancário, a economia como um todo, né? Não saberia apontar qual é o risco de não fazer isso, mas eu confesso que fico muito incomodado com essa destinação desproporcional, né? 1 trilhão do Tesouro Nacional para banco, e aí a gente tem que ficar atento também, porque essa própria PEC do orçamento de guerra, ela vem com esse cavalo de Troia, né? Se não me engano, o artigo 19 ou o artigo 9, eu não lembro agora de cabeça, estabelece uma autorização para usar esse dinheiro público comprando dívida podre, né? O que é dívida podre? O Itaú tem um financiamento de um cara inadimplente. O Estado vai poder usar dinheiro para comprar isso por meio do Banco Central. Então eu não vejo onde isso vai implicar numa saída para o coronavírus, né? Eu acho que o caminho é o contrário. É isso. Não sei se sou um pouco, talvez um pouco esquerdista demais, não sei, alguns vão me taxar de comunista, mas eu não sei. Eu acho que a economia, o Estado, tudo existe a partir das pessoas e para as pessoas, né? Não pode ser um fim em si mesmo, né? Isso aí. Muito obrigado. Quem quiser mais participar, fazer algum comentário, senão a gente vai encerrando por aqui também, certo, Ray? Manda um joinha pra gente aí, se a gente puder encerrar. Ah, legal. Então, esse para mim tem sido o maior. Temos uma pergunta aqui, né? O El é liberal. Conseguiram fazer o dinheiro chegar no povo? A proposta que eu vi do, do Trump lá, do pessoal da economia norte-americana, era uma coisa escandalosa para quem defende o neoliberalismo, né? Pelo que eu entendi, eles iriam enviar cheques, se não me engano, US$ 1.000 ou US$ 2.000 para casa das pessoas. Isso é isso é o que o Suplicy, por exemplo, defende como renda mínima, né? Então a proposta deles é, independente de quem você for, você vai receber um dinheiro para poder passar por essa crise, né? E aí a gente tem que pensar a questão de logística, assim, né? Eu acho que nesse sentido o Brasil até parte na frente, né? A gente pensar que os Estados Unidos não tem como tem o Brasil um SUS, um Sistema Único de Saúde, né? Aqui os caminhos logísticos já estão mais ou menos delineados, né? Pode ser que tenha que aumentar a demanda, mas o governo já sabe como manda respirador para um estado, já manda material, insumo, máscara, né? Os Estados Unidos não, os Estados Unidos é composto de redes particulares, né? Então talvez o caos ali seja bem maior. Mas mesmo eles conseguiram chegar nessa necessidade, né, de enviar dinheiro para o povo e estão fazendo, entendeu? Na verdade, eu falei do refinanciamento da dívida externa, isso é o que muitos países da Europa estão fazendo, decretando a moratória. O dinheiro está todo ali, né? Muito dinheiro vai para pagar juros e acho que hoje, se a gente vê países aí que estão cometendo até atrocidades de piratear a compra de outros, né, igual os Estados Unidos, reteve lá nossos respiradores. Quanto mais pagar uma dívida externa, né, não sei. Isso tem implicação? Tem. Acho que a gente não tem que virar as costas para esse cenário econômico global, mas hoje, do jeito que a gente está, acho que a gente podia olhar um pouco mais para o povo, né? Acho que seria por aí. Seria mais ou menos o que o Brasil tem que fazer, né? A gente fica vendo o pessoal falando que vai ter aplicativo e etc, mas a gente vive num país que grande parte não tem saneamento básico, que só acesso à internet, né? Então acho que vem faltando um pouco de pé no chão assim para fazer chegar nas pessoas esse esse dinheiro aí, esse auxílio que é mínimo, né? R$ 600 é uma coisa assustadora. Pessoal, agradeço então a participação de vocês, né? Me coloco aí à disposição, quem quiser me procurar, continuar essa ideia. Procurei ser bem sucinto, pouco técnico, para a gente poder fazer ecoar essa crítica aí e despertar talvez essa consciência nas pessoas, né? O importante
relembrar a gente aí, todo mundo, que da importância da gente ficar em casa, né? Quem pode, para ajudar aí os médicos, ajudar os trabalhadores que não podem parar, né? Ter consciência, tentar ajudar o próximo, porque acho que a grande revolução de tudo isso vai ser essa, né? A revolução nossa, que quem sabe desemboque num estado um pouco mais justo e solidário, né? Muito obrigado, agradeço ao meu amigo aí, doutor Estevão, me coloco à disposição de vocês. Qualquer coisa, só procurar. Muito obrigado.